Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia e caros ouvintes da Rádio Boa Notícia, ambos da Diocese de Balsas. Estamos iniciando nosso programa O Pão da Palavra desse sábado, que vamos focar o Evangelho do domingo amanhã, 10 de abril, o Domingo de Ramos. Inicia-se a Semana Santa e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma celebração de festa, é a procissão dos ramos feito como um ato público de fé. É alegre, é triunfal. É assim que é narrada a entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, com os ramos de oliveira sendo aplaudido, o povo ecoava, gritava de alegria. O grito que deveria ser de dor foi transformado em glórias, em salvas. Então é o anúncio da palavra e ela é importante para cada um de nós. Nós vamos para quem puder ler em casa, a primeira leitura começa com o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo de 28 a 40, que vai mostrar para nós, seguindo uma leitura do profeta Isaías, mostrando que alguém foi chamado por Deus para testemunhar no meio de todas as nações a salvação. E esse profeta que assim o fez, foi Jesus Cristo, foi fiel diante da dor, do sofrimento, do escárnio, da paixão, da morte, da crucificação. E foi a vitória na ressurreição. A segunda leitura, que é Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, vai mostrar que todo aquele que prescinde do orgulho, da arrogância e escolhe servir com amor e obediência, ele doa sua vida em plenitude, como fez Jesus Cristo. O Santo Evangelho deste domingo tem uns maiores, outros menores, e nós vamos aqui entender assim, a leitura é muito grande, mas ouçamos-nas com atenção, porque ao terminar quase não tem mais nada para dizer, assim todo mundo já entendeu a explicação que é conhecida. Então é o Evangelho da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão levantou-se e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos esse homem fazendo subversão entre nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: esse homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre.
Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusais. Nem Herodes, pois, o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e o impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito, choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, e o que não farão com a árvore seca? Levavam também os outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando. E até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele e aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: Tu não és Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu-o, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação.
para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus respondeu-lhe: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra e até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho assim que, diante do tamanho da leitura e em um programa que dispensa até comentários, mas nós sabemos que nós precisamos verificar que com esse início da Semana Santa, que vai iniciar a vinda do reino, e Jesus precede o povo que o segue, né? Ele vai naquela multidão, e quando ele entra em Jerusalém, ele é saudado, né? O grito de socorro tornou-se um grito de júbilo, não foi? De alegria. E nós vamos vendo que ele só é chamado de rei, ele não tem acusação ali quanto ele. Mas os fariseus mandam que Jesus faça com que aquele povo cale-se. E Jesus responde para ele: se calarem os profetas, nada sobrará sobre a terra, só pedras. Então, quer dizer que a terra é o lugar de lutarmos, é o lugar de conflitos, não é isso? É o lugar das tentações, é o lugar do sofrimento, onde passamos dores, mas é o lugar da alegria também. E Jerusalém aí vai representar a sociedade, toda a nação, todo o povo, né, que entrava ali. Eles vão dizendo assim, entraram, acompanharam Jesus naquela entrada a Jerusalém. Então é entrar com força do serviço. E nós sabemos que Jesus, ele reconhecia e sabia o que iria acontecer com ele. Mas ele fez o caminho, né, fez todo a fidelidade obedecida a Jesus, né, porque ele marcou essa fidelidade quando ele vai mostrar assim, que na cruz, ele vivia dizendo para os discípulos antes: olha, vai acontecer isso. Ele fez o primeiro anúncio, fez o segundo anúncio, terceiro anúncio, dizendo para eles que ele iria sofrer, que era assim, mas eles não acreditavam. Não foi assim? E eles sofreu, pela leitura que nós vimos, ele não teve culpa, só foi zombaria, escárnio. E desde que Jesus sabia do que era proposto para ele, não foi imposto não, foi proposto. E ele sabia de quê? Que ele iria sofrer, que ele tinha uma missão a cumprir. Ele recebeu esse chamamento do Pai. E essa missão ele tinha que executar durante toda a sua vida, e ele o fez como filho obediente. Ele obedeceu, ele viu que a palavra de Jesus
A palavra de Deus, através dele, era uma palavra redentora e libertadora que deveria e deverá ser anunciada aos pobres, aos sofridos, às viúvas, aos órfãos, aos marginalizados, aos separados na vida, aos mendigos, aos drogados, aos desempregados, a todo o povo que sofre. E foi isso que Jesus o fez sempre ao longo da sua vida e o faz. Perdoa, acolhe, ama com profunda misericórdia e está sempre conosco. A gente precisa assim observar. Nós sabemos que a cruz, ela é especial. A cruz é especial, ela representa ali, ela é o momento supremo do serviço, do servir com amor, com doação. E ele é de um despojamento total, quer dizer, desligado do que é matéria, do que veio. É um amor tão infinito que dá-se, quer dizer, dá a si ao serviço do outro plenamente, né? Entrega-se total até a morte. Mas aí o que vem? Vai acontecer, e aconteceu, a ressurreição. Quer dizer, quando se fala de cruz, vem logo a vitória. Quando se fala de trevas, vem logo a luz. Quando se fala de medo, vem logo a fé. Porque o sinônimo de medo não é o contrário, não é coragem, não, é fé. Fé é confiar, é seguir em frente. Então, irmãos, partamos para essa Semana Santa com essa entrada triunfal em Jerusalém, com a celebração desse dia, mais um momento ainda para nós dedicarmos-nos às nossas confissões, lembrarmos de fazermos a nossa partilha, né? Nós recebemos nessa campanha da fraternidade, fala com sabedoria e ensina com amor, assim que Jesus o fez. Foi? Falou com a sabedoria do Pai, da iluminação do Espírito Santo e ensinou com amor a todos, aos sofredores, aos humilhados, aos despercebidos da sociedade, aos arrogantes, aos prepotentes. Tudo ele ensinou com amor, com ternura. E nós fomos convidados a fazermos um jejum, um encontro pessoal conosco, a fazermos uma esmola, um encontro pessoal com o outro, deixando de tomar um refrigerante, comer um sorvete de açaí ou outro, e aquele R$8, R$10 que era para fazer aquilo, colocar dentro daquele cofre que nós recebemos para levarmos à missa no domingo de Ramos, porque essa partilha vai ser feita, né, pelas obras sociais, que as igrejas fazem também essa partilha. Então, nós precisamos compreender que a cruz é integrante da nossa vida. Ela é inerente à nossa vida. Termo difícil? Nós estamos ligados à cruz. Nada vem sem sofrimento. Tudo assim à vontade, não. Nós precisamos lutar, desafiar. Então, irmãos, nós teremos aí a segunda, terça, quarta. Quando for a partir de quinta, sexta e sábado, é o tríduo pascal. Aí nós vamos lembrando que é a ceia do Senhor, né? Vamos aprender, olhar na celebração a instituição da Eucaristia que alimenta o ano inteiro. É a sexta-feira com a via sacra, com o beijo da cruz, a celebração da cruz. Aí vamos ver todo aquele momento, essa leitura daqui, ou com mais detalhes, nós veremos também a partir das 15 horas. E a gente vai ficando e depois observa o sábado santo, do silêncio, de onde muitos os comércios já abrem, já festejam. Não festeja na madrugada, de sábado para domingo, que é o fluir da vida, a vitória da vida sobre a morte, a Páscoa do Senhor. Irmãos e irmãs, façamos assim a nossa Semana Santa chamada
com muito amor, com muito silêncio, tentando ver ainda o que pode. Meu Deus, até a última hora, salva-nos, tenha misericórdia. Então, o que é que ainda está prejudicando-nos? Qual é o lixo que ainda estamos utilizando? Quem são as pessoas que estamos julgando? Quais são os problemas que nos afligem? Vamos agradecer pela vida que recebemos, pelas formações que temos, pelas igrejas que participamos, pelos servos, sacerdotes, bispos, o Papa, eu comecei, foi os religiosos, as religiosas, os leigos engajados, os batizados, as pastorais, tudo estão ao nosso favor. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que logo mais às 14 horas, através da Rádio Boa Notícia, também estaremos ouvindo esse mesmo programa. Amém? Amém.